Vamos então para a aula 6 do curso de redes contratuais. Eu vou compartilhar o material para a gente seguir na aula. Aí está. Hoje a gente vai vamos entrar num estudo de economia, enquanto fonte de conhecimento do direito, né? A gente vai falar sobre escola clássica e escola austríaca como pano de base para a próxima aula, aula 7, que vai ser a escola neo-institucionalista norte-americana, que foi a grande influenciadora da análise econômica do direito. É importante a gente entender como que o pensamento econômico se desenvolveu do, ao longo do tempo, né? Desde do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que foi o marco inaugural da economia moderna, a economia clássica, chamada economia clássica, chegando até hoje, né? Então, os três grandes economistas da economia clássica é o Adam Smith, o Davi Ricardo e o Thomas Malthus. Adam Smith é escocês, e Davi Ricardo e Thomas Malthus são ingleses. Eles praticamente viveram na mesma época, não na mesma época, porque o Davi Ricardo e o Thomas Malthus, eles nasceram 50 anos depois do Adam Smith, né? E morreram praticamente 30 e 40 anos depois, né? Mas são esses os três grandes nomes que identificam a economia clássica. Bom, a economia clássica, na verdade, ela tem como precedente o fim do regime feudal no século XIV, né? Que foi sim a mudança na sociedade europeia que determinou a reformulação das classes, a ascensão do regime burguês, né, a burguesia, né, e o direito comercial nasce, propriamente dito, nessa época. O, o, o plano de fundo, né, o pano de fundo desse período, 1300, 1400, 1500, 1600, até 1700 nascer o Adam Smith, mas é de surgimento de estados nacionais, absolutismo, é a hegemonia do capital comercial, né? Economia mercantilista, né? Essa é a situação, né? Que se encerrava o regime feudal, agrário, né? E começa a revolução, né, industrial. Os precedentes da revolução industrial começam então com o fim do regime feudal, o surgimento da economia clássica, né? Séculos 14, 15, 16. Adam Smith, já em 1723, ou seja, o primeiro, né, a trazer, em termos científicos, metodológicos e doutrinários, a, a descrição da economia moderna, mas ele desenvolveu o tema da mão invisível do mercado, que é uma síntese que articulou a ideia de interação espontânea entre os indivíduos no mercado. Essa interação causa uma ordem virtuosa, né? A sociedade, assim, como estudada a natureza por Isaac Newton. Então, vejam a analogia que Adam Smith fazia do mercado em referência ao conceito de natureza de Isaac Newton. Isaac Newton falava de uma ordem virtuosa da natureza e Smith passou isso para o mercado, né? Quando a gente sabe hoje que essa ordem não é tão virtuosa assim, né?
mas uma ordem virtuosa que faria o mercado tender ao equilíbrio, né? Os distúrbios que nasceriam dessa ordem virtuosa, né, seriam passageiros, se dissipariam e cada vez mais o mercado entraria num estado de equilíbrio, né? Então, os clássicos eles são liberalistas, né? Eles elaboram um conceito próprio de ordem econômica, né, em que cada indivíduo deve satisfazer as suas vontades, sem se preocupar essencialmente com o bem-estar da coletividade. Se cada um buscar o seu bem-estar, a ordem das coisas, a ordem espontânea da natureza e do mercado vai fazer que a sociedade entre em equilíbrio automaticamente, né? E a gente, enfim, né? Mas isso em 1723, a gente sabe que, né? Que ainda há quem defenda esse ponto de vista, né? No Brasil tivemos agora há pouco a lei da liberdade econômica, né? Com a tentativa de, de barrar as revisões contratuais, né? E, enfim, ainda é um tema que pulsante, né? E que determina muitas escolas de direito contratual. Mas, digamos assim, 120 anos depois do nascimento de Adam Smith, acho que podemos dizer que Adam Smith escreveu a sua grande obra em 1750, por volta de 1750. Eu acho que a partir de 90 anos depois dessa grande obra, As Riquezas das Nações, começa a nascer, né, autores que vão se sobrepor a ela e se sobrepõem a ela, então, efetivamente, 150 anos depois da publicação original da obra. A escola austríaca já é uma análise microeconômica. A escola clássica faz uma análise macroeconômica. A escola austríaca faz uma análise microeconômica. Nós temos Karl Menger, Eugen von Bauerke, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e Israel Kirchner, que está vivo até hoje, né? E se trata de uma escola, assim como a escola clássica, uma escola que defende o livre mercado, né? Mas ela enxerga no empresário uma fonte de conhecimento, um manancial heurístico, né? O que era desconsiderado pela escola clássica. Então, a escola austríaca, ela diferencia da escola clássica simplesmente por considerar o caráter subjetivista do empresário, que era desconsiderado pela escola clássica. Quanto os clássicos têm o princípio econômico essencial, a teoria da decisão individual, que é a maximização do lucro, os austríacos têm como principal fundamento a teoria da ação humana entendida como um processo dinâmico, que foi chamada de praxeologia. Então, na escola clássica, ela era dominada pela teoria da decisão individual, maximização do lucro, e já a escola austríaca, ela sai do individual para o processo de dinamismo social. Então já é mais social. Não vou dizer ainda que é coletiva, é social. Um processo dinâmico, não é uma ação. Um processo dinâmico, ele tem início, meio e fim e atores dentro desse processo, né? E tudo isso é considerado pela praxeologia. Os austríacos, o mais importante que a tomada de decisão é compreender como a própria decisão é tomada sob uma forma de ação humana que se desenvolve ao longo de um tempo, através de um processo que produz uma série de interações e atos de coordenação no tempo e no espaço. Coordenação
é uma coordem. Então, são ordens em conjunto, coordenação. Uma ordem é uma empresa, uma ordem um ator econômico, uma ordem é um ponto de partida, uma coordem é a coleção de ordens. Então, já é para haver coordenação, tem que haver mais de um sujeito, senão não há coordenação. Então, os austríacos entram no relacionamento interempresarial. Existe uma função empresarial, né, pelos austríacos, e essa função empresarial, né, ela acontece no processo dinâmico de coordenação social. Essa função é aquela que o empresário faz para explorar o mercado, no relacionamento, nas inovações, nas invenções, né, nas negociações, né? Então, a função empresarial, ou seja, o processo de racionalização, né, da ação empresarial no tempo e no espaço, né, esse processo dinâmico, né, decorre da função empresarial e é justamente, né, o ponto de partida para os austríacos construírem suas teorias, né, teorias econômicas. Vejam bem, os austríacos colocam a função empresarial enquanto, né, ação humana. Então, a base de análise numa sociologia, que é a ação social, numa filosofia, que é a ação individual, para a economia, e especificamente para os austríacos, é a função empresarial, né? Como ele descobre, ele avalia oportunidades, como ele negocia, como ele contrata, como ele se relaciona, como ele se coordena. Olha o que Hayek fala. O problema fundamental econômico, o problema econômico fundamental é um processo de coordenação adaptativo a mudanças em circunstâncias de tempo e espaço, e não meramente um processo de alocação de recursos, como defendiam os clássicos, né? Então, uma coordenação adaptativa é justamente manter a empresa no mercado. É isso. É gerir a empresa, né? É fazer o marketing da empresa, é procurar clientes para a empresa, é procurar fornecedores para a empresa, né? Todo ter empregados treinados na empresa. Isso, né, é a função do empresário. E essa função é que deve ser a base teórica para uma análise microeconômica, né? Kirchner, que é um teórico ainda vivo, né, da escola austríaca, ele afirma que o exercício da empresarialidade implica numa especial perspicácia, ou seja, um contínuo estado de alerta que torna possível ao ser humano descobrir e perceber-se do que ocorre ao seu redor, né? Então veja, isso é uma afirmação, né, de um autor, de um economista ainda vivo, né, capitalista, vinculado à escola austríaca, e que faz uma redação bem característica, né, de perspicácia, estado de alerta, né? Isso é a função empresarial. Mas Kirchner, e isso que é importante, ele afirma que, então, para resumir a função empresarial, pode-se dizer que a função empresarial é competitiva, é de competição. Toda atividade empresarial deve ser competitiva. A proposta gira em torno de duas noções cruciais e centrais para a compreensão do mercado: competição e atividade empresarial. O papel verdadeiro do empresário na economia de mercado é competir. Assim, a noção de competição é essencial para compreender o processo de mercado
e os custos de venda e de avaliar o seu papel na economia de mercado. Então, a gente sai de uma escola clássica macroeconômica, nós entramos numa escola austríaca microeconômica em que o empresário é o competidor, né? O empresário é um sujeito competidor. E na próxima aula a gente vai entrar numa escola da nova economia institucional, também microeconômica, e que o empresário deixa de ser um competidor para ser um cooperador. Então, a história que a gente tem no curso até agora, que a gente sai de uma macroeconomia em que os problemas eram de alocação de recursos, a gente entra numa microeconomia em que o problema diz respeito à racionalidade, à subjetividade do empresário e que o empresário é um sujeito competidor, e a gente vai entrar na próxima aula na nova economia institucional em que o empresário é um sujeito cooperador. Isso é muito importante porque representa a evolução do pensamento econômico e, por conseguinte, a evolução de como os negócios são pensados, de como as teorias econômicas, gerenciais e jurídicas são construídas nessa evolução de conhecimento, que é a evolução, que é o movimento de sucessão de escolas econômicas e como isso é estritamente determinante para o direito contratual, para o direito das redes contratuais.